a imortalidade da alma à luz do Antigo Testamento. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Santana e você está no canal Sola Escritura. E eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não se inscreveu em nosso canal, a inscrever-se. Inscreva em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, não deixe de se inscrever. Compartilhe os vídeos no Facebook, WhatsApp, em todos os grupos que você tiver, ok? Hoje nós vamos estudar sobre a imortalidade da alma no Antigo Testamento, ok? Muitas pessoas têm dúvida se a alma é imortal, a alma é algo que sai do corpo, para onde a alma vai após a morte, a alma vai para algum lugar após a morte. São várias perguntas que as pessoas querem obter respostas para elas. Pensando nisso, nós do canal Sola Escritura vamos produzir 2 vídeos sobre isso. Um sobre a alma no Antigo Testamento, ok? E outro sobre no Novo Testamento. Então, para isso, nós vamos ter um segundo vídeo de um teólogo, mestre em Novo Testamento, que estará postando uma análise exegética da doutrina da imortalidade da alma, da palavra alma, o conceito de alma no Novo Testamento, ok? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com alma, ao conceito de alma, de imortalidade da alma, à luz do Antigo Testamento. E num segundo vídeo, que estará sendo postado logo em seguida, durante a semana, ele vai falar sobre a imortalidade da alma no Novo Testamento, ok? Então eu queria demonstrar para vocês, de início, nós vamos alguns materiais que foram usados para esta pesquisa, ok? Tenho aqui um léxico de hebraico, ok? Nós vamos usar a Bíblia Stuttgartensia, ok? A Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Tem aqui a Concordância Bíblica da Sociedade Bíblica Brasileira. A Bíblia, a tradução judaica da Bíblia, de David Stan. Essa concordância temática aqui, muito boa essa concordância temática, eu recomendo. Nós também temos aqui, que foi utilizado para a nossa pesquisa, essa Bíblia hebraica, aqui também, que é a tradução da Sefer, ok? Feita pela Sefer, e o dicionário de hebraico sinodal, hebraico aramaico. Demonstrando aqui para você ver que esse estudo que nós vamos postar hoje, ele foi algo produzido não simplesmente por uma meia dúziazinha de texto aqui, algo elaborado fora do contexto, mas foi algo elaborado dentro de muito estudo da língua hebraica e da análise da língua hebraica, ok? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de alma, ok? Esses dias eu ouvi um argumento que é o seguinte, que por a palavra nefesh, a palavra alma, em hebraico nefesh, por a palavra alma, nefesh, ser polissêmica, então em algum momento essa palavra ela vai denotar que a alma é algo que sai do corpo. Veja, como eu mencionei para você que nós íamos usar o dicionário sinodal, esse léxico aqui da editora Vida, é interessante que esse léxico, quando ele vai falar de alma, ele já faz já chama a nossa atenção para algo, e eu quero ratificar, deixar isso claro com você, eu quero chamar a sua atenção também no nosso estudo, quando ele diz assim, ele falando de alma, diz assim: este termo deve ser rigorosamente distinguido da ideia grega de alma. Página 344 do léxico, ok? Então, o que acontece? Ele já coloca o seguinte: quando nós estudamos sobre alma, ok? Nós temos que distinguir ele totalmente do conceito grego de alma. E por que isso é interessante? Talvez você não esteja a par do debate que vem decorrido de muitos anos dentro da igreja cristã sobre alma. Por quê? A igreja cristã sofreu uma grande influência do pensamento grego no que tange à morte. As pessoas hoje creem que alma é algo que sai do corpo e algo imortal. Principalmente no nosso país, mesmo no Brasil, nós sofremos muita influência da cultura católica que existe em nosso país.
Então, mesmo pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica, que não têm crença evangélica, creem que a alma é algo que sai do corpo, porque isso já está entrelado na cultura, já está enraizado na cultura. Então, qual é a tendência das pessoas? Quando a pessoa vai estudar a Bíblia Sagrada, ela lê o texto sagrado da Bíblia com qual pressuposição já? Que a alma é algo que sai do corpo. Então, quando ela lê a palavra alma na Bíblia, ela entende que a alma é algo que sai do corpo. Mas veja, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos nos livrar de toda a nossa bagagem pressuposicional. Ou seja, deixar de lado isso e ir para a Bíblia e deixar que a mentalidade bíblica fale conosco. Ou seja, que o texto bíblico, à luz do seu contexto histórico e literário, fale conosco. E não deixar que a nossa cultura ela influencie a nossa interpretação do texto bíblico. Mas, infelizmente, essa doutrina que crê que a alma é algo que sai do corpo, ela é totalmente influenciada pela cultura grega e pela cultura que existe em nossos dias de imortalidade da alma. Então, por menos que uma pessoa conheça de Bíblia, quando ela vai ler o texto bíblico, ela já, praticamente isso acontece demais, e isso é natural, a pessoa inferir para dentro do texto a bagagem cultural dela, as pressuposições dela e interpretar o texto bíblico de acordo com isso. Então veja, vamos deixar totalmente esses conceitos de lado e vamos deixar que a Bíblia fale. Vamos deixar que a Bíblia fale por si só, por si mesma. Que é o intuito do nosso canal Sola Escritura, ok? Então vamos assim. Primeiro texto que eu quero ler com você, Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, 7, ok? Gênesis 2,7, falando da criação do homem, o texto diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem, ele vai dizer, e o homem passou a ser alma vivente. Então, interessante, aqui fala da criação do homem. Deus forma o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. A Bíblia não diz que o homem passa a ter uma alma, a Bíblia diz que o homem passa a ser uma alma. E aqui em hebraico vai aparecer o Nefesh Hayah, o homem é Nefesh Hayah, ou seja, Deus sopra nas suas narinas o Neshamar, o fôlego de vida, e o homem vai passar a ser alma vivente. Ou seja, vai passar a ser um ser vivo. Então, segundo o texto bíblico, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Passou a ser e não a ter. Ser é diferente de ter. Então, segundo o texto bíblico, nós somos uma alma e não temos uma alma. Agora é interessante, quando nós estudamos aqui, eu quero pegar o texto, eu quero ler o outro texto aqui também, de Gênesis 1, 20. Gênesis 1:20 diz assim: Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então aqui está falando dos animais. E é interessante porque no original hebraico, esses também seres viventes, que são os animais, eles também são Nefesh Hayah. Então veja, assim como o homem é Nefesh Hayah, os animais também são. E eu quero usar aqui a Bíblia Estudo e Gartência para demonstrar para você isso. Então veja, se nós pegarmos aqui Gênesis, capítulo 1, o versículo 20, deixe-me pegar aqui, capítulo 1, versículo 20, aqui está. Diz assim, Elohim, vai falar da criação de Deus. Eu vou direto, não vou ler todo o texto para não cair na falácia da autoridade. Mas ele vai citar aqui o Nefesh Hayah. Então, capítulo 20, 1:20 de Gênesis vai citar o Nefesh Hayah. Quando você vai para o capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, ele também vai citar no final do verso, só que ele vai falar Le Nefesh Hayah, tem a preposição lambda aqui, ou seja, para Nefesh Hayah, de Nefesh Hayah se tornou, e aí, enfim, por diante. Mas
o homem é Nefesh Hayá e os animais também são Nefesh Hayá. Eu vou bem direto ao ponto para nós conseguirmos, para não ficar um vídeo muito extenso. Então, o homem é Nefesh Hayá e os animais são Nefesh Hayá, ou seja, todos são alma vivente. Então, a concepção, veja, por que isso é importante? Porque muitas pessoas dizem assim, não, o animal não tem alma, ou seja, aquela concepção de que a alma é algo que sai do corpo, mas o ser humano tem. Veja, o texto bíblico descreve os dois igual. Tanto o animal quanto o ser humano são Nefesh Hayá. Por isso que Salomão vai comentar em Eclesiastes, e muitas pessoas rejeitam e tentam desconversar o que Salomão está dizendo aqui, mas a verdade é que Salomão está fazendo um comentário baseado em outros textos bíblicos, ok? Baseado em outros textos bíblicos. Se você pega aqui Eclesiastes, desculpa, já até passei, Eclesiastes no capítulo 3, Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 19, ele vai dizer assim, porque o que sucede aos homens, aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o fôlego de vida. Veja, o Neshamar, todos têm o fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então veja, e aí ele vai continuar falando. Então assim, os animais são Nefesh Hayá, o ser humano é Nefesh Hayá, e ambos têm o mesmo fôlego e ambos vão para o pó. Então, o texto ele é claro em dizer que o homem vai ao pó. E isso que Salomão está comentando aqui, tem gente que diz, Salomão está falando da vida. Salomão está refletindo sobre a vida, mas tem teologia aqui também. Veja, o que ele comenta aqui está baseado em Gênesis. Porque se você pega Gênesis capítulo 3, Deus diz o quê? Do pó vieste ao pó? Tornará. Ou seja, ele fala, do pó vocês vieram, do pó vocês vão tornar. E ele comenta o conceito também que tanto os animais são Nefesh Hayá quanto o ser humano. Então, o que Salomão está falando aqui no livro de Eclesiastes tem teologia sobre a morte, sim. E baseado no livro de Gênesis, no conceito de Gênesis. É interessante porque o texto diz que o homem vai para a sepultura. Se você pegar Jó, capítulo 7, do verso 9 ao verso 10, lá vai falar a mesma coisa. Aqueles que descem à sepultura jamais tornam a subir, e o lugar onde habitam jamais o conhecerá. Ou seja, veja, ele se refere aos mortos na sepultura. O ser humano, quando morre, vai para a sepultura e não vai para nenhum outro lugar. Uma vez que a alma não é uma entidade desencarnada que sai do corpo, o ser humano vai para a sepultura e ele permanece na sepultura. Por isso que o Salomão ele vai comentar no capítulo 9 de Eclesiastes, versos 5 e verso 6, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, e tampouco tem eles recompensa em alguma coisa, pois a sua memória jaz no esquecimento. E o versículo 10 ele vai dizer, tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura, o Sheol, onde tu vai, não há recordação de nada, ou seja, acabou, vai para a sepultura. Isaías, no capítulo 38, verso 18 e 19, vai aparecer a mesma questão. Agora, a palavra Nefesh é importante, eu fiz uma análise aqui, peguei alguns textos, só para você eu quero compartilhar com você, para que você veja a questão da palavra Nefesh ser uma palavra polissêmica. Por exemplo, Isaías, capítulo 5. Isaías, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim, Isaías 5,14 diz, por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca, e aí ele vai dizer abriu sua boca e tal, continua. Então aqui você veja, aqui a palavra Nefesh aparece para apetite. Então veja, aparece para apetite. Se você for ao Salmo 105, versículo 18, olha só que interessante, Salmo 105, versículo 18. Salmo 105, versículo 18, ele diz assim, cujos pés,
falando de José, né, apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros. Aí esse quem aqui aparece a palavra nefesh também, se referindo ao pescoço, porque eles eles prendiam os escravos pelo pescoço quando eles iam levar. Então a palavra nefesh ela também vai se referir a pescoço. Se você olhar em Levítico, capítulo 24, 17, vai se referir a pessoas. Se você olhar Ezequiel 27, verso 13, nefesh aparece para escravos. Ok? Se você olhar Oséias, capítulo 4, versículo 8, nefesh também significa desejo. Você pega todas as nuances da palavra nefesh, em nenhum momento a palavra nefesh aparece como algo que sai do corpo, como algo desencarnado, ela não aparece. Por exemplo, um texto que as pessoas costumam usar, se você pegar o livro de Jó, no capítulo 26, capítulo, se eu não estou enganado, é o capítulo 26, versículo 5, diz assim, isso mesmo, a alma dos mortos treme debaixo das águas, com os seus habitantes. Então ele diz assim, a alma dos mortos treme debaixo da terra. Então ele diz assim, tá vendo a alma? Só que se você pegar o original hebraico, meu amigo, não existe a palavra alma no original hebraico nesse texto. Não aparece a palavra nefesh aqui no original hebraico, no livro de Jó. Não tem. Então, assim, é questão de tradução. Só que é aquela velha questão que eu coloquei para vocês no início. A pessoa ela tem uma pressuposição sobre alma e quando ela lê a palavra alma, logo ela já vai inferir que é algo que sai do corpo. E ela não se preocupa em uma análise exegética do texto, ou seja, extrair da língua original, do hebraico, os conceitos de alma, os conceitos da palavra nefesh. Então, por exemplo, se você for a Ezequiel, eu falei para você que o homem é nefesh, a palavra nefesh simboliza a vida. Se você for a Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, por exemplo, vai dizer assim, 18, versículo 4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui aparece a palavra nefesh. Fala, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma morre. E aqui ele está se referindo ao ser vivo, porque a alma é um ser vivo. Embora nefesh seja usado para desejos, nefesh seja usado para apetite, nefesh seja usado para pescoço, para coração também, para personalidade, para caráter, ela não aparece como um ser desencarnado no Antigo Testamento, algo que sai do corpo. Não, muito pelo contrário, a alma morre, a alma é uma pessoa. Então o texto diz, tanto que se você pegar a própria tradução King James, ela diz, todas as vidas são minhas, porque a alma é uma pessoa viva. Se você olhar o próprio versículo 20, ele vai dizer assim, a alma que pecar, essa morrerá. Se você olhar também na tradução King James, essa palavra alma ela é traduzida por indivíduo. Então quando o texto está falando de alma, aqui está falando de um indivíduo vivo. Por exemplo, se você pegar o capítulo 26 do livro de Gênesis, capítulo 26 do livro de Gênesis, falando aqui da família lá de José e tal, assim, 26, capítulo 26, versículo, deixa eu ver aqui que eu acho que eu peguei errado, 46, Gênesis 46. Gênesis 46, no versículo 25, 26, 27, diz assim, todos os que viviam com José, todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos seus filhos, dos quais eram 76 pessoas, eram 66 pessoas, e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70, então aqui fala de 70 pessoas. Se você olhar outros textos, outras traduções, por exemplo, se eu não me engano, a corrigida, a Almeida corrigida, aqui vai aparecer a palavra alma, em vez de 70 pessoas vai aparecer 70 almas, porque almas são pessoas, e pessoas morrem. Então, quando a Bíblia fala de alma, ela não está falando de um ser desencarnado que sai do corpo. E
o próprio texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 5, também diz: todas as pessoas que saíram eram 70. Então, se você olhar aqui, vai aparecer a palavra Nefesh, ok? Eu queria tratar, por exemplo, de um outro texto que para alguns parece problemático, o livro do texto de Ezequiel, no capítulo, deixa eu ver se eu vou me lembrar, o capítulo 13 de Ezequiel. Capítulo 13 do livro de Ezequiel. Capítulo 13 de Ezequiel. Isso, capítulo 13, do verso 18. Vai falar aqui de algumas falsas profetisas. Essas falsas profetisas não aparecem em outros lugares do Antigo Testamento, somente aqui. Então ele vai dizer assim: e dize, assim diz o Senhor Deus, ai dos que cousei em E diz o Senhor a Deus assim: ai dos que cousem, que consultem, os feiticeiros para todas as articulações da sua mão. Ele vai dizer assim: e fazem véus para a cabeça, e de todo o tamanho para caçarem almas. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmos. Então aqui fala, aqui de umas profetisas, e aí ele fala de consultar feiticeiras e tal, e que eles estavam caçando almas, e muitas pessoas pensam: nossa, e agora o que é esse caçando almas? Para ficar mais fácil a explicação, eu vou ler na tradução judaica para você, tá certo? Esse texto, e aí nós vamos refletir um pouquinho sobre ele. Ezequiel capítulo 13. Então assim, Ezequiel capítulo 13, o verso 18, ele diz assim: diga-lhes que Adonai Elohim diz: ai das mulheres que atam fitas de feitiços em seus pulsos e põem véus de vários tamanhos sobre as pessoas. Veja, põe sobre as almas, põe sobre as pessoas. Que pessoas? Aquelas que iam consultar elas. E ele continua: a fim de amarrar a vida dos humanos, as vidas humanas, ou seja, fazer feitiços e tal para amarrar vidas. E ele diz assim: vocês conseguirão caçar vidas de meu povo enquanto tentarem manter a própria vida. Ou seja, vocês estão destruindo as vidas do meu povo enquanto vocês mantêm a de vocês. Então o texto não está falando de alma desencarnada. Como eu já falei, tanto se você pegar, por exemplo, a concordância temática e você pegar a palavra alma na concordância, a palavra não aparece em nenhum momento a palavra alma na concordância como algo desencarnado. Aparece para pessoa, para coração, ou seja, sentimentos. Não existe a palavra nefesh. Todas as vezes que ela vai aparecer é aplicada para essas três coisas. Se você pegar a concordância da Sociedade Bíblica Brasileira, também. Então assim, não existe essa questão de que a alma é um ser desencarnado que sai do... Outros textos também quero tratar com vocês. Por exemplo, o texto de Eclesiastes 7, 12, versículo 7. Aí a pessoa, você pode dizer: não, tudo bem, Tiago, a alma é algo que morre, é alma que morre, deixa de existir. Lembrando aqui, é bom ratificar, porque a alma, antes de eu entrar nisso, para ratificar, a alma é pó da terra mais fôlego de vida forma uma alma vivente. Ou seja, quando Deus, segundo nós já vimos em Gênesis 2:7, pó da terra mais fôlego de vida, ou seja, Deus sopra o fôlego de vida no pó da terra e o homem passa a ser alma vivente. Ou seja, a alma ali é uma pessoa viva. Então a alma o homem não tem uma alma, o homem ele é uma alma. Exceto nas ocasiões em que a palavra nefesh aparece para pescoço, para apetite, para vontades, para desejo e tal, quando ela aparece relacionada ao ser humano, ela aparece relacionada ao ser humano como uma pessoa, para uma pessoa viva, e não para uma entidade que sai do corpo. Agora, muitas pessoas têm dúvida a respeito de um texto, e talvez você pode estar com esse texto na cabeça, você se perguntando: tudo bem, Tiago, eu compreendi que alma é algo que morre, vai para a sepultura, ou seja, que deixa de existir quando o homem morre,
porque a alma é uma pessoa viva, ok? A alma é uma pessoa viva, então você pode, não, ok, Tiago, eu entendi que a alma é uma pessoa viva, quando o homem morre a alma deixa de existir, porque a alma é vida, ok? Então esse é o conceito, a alma é vida, o homem morreu, a alma deixa de existir, porque a alma é uma pessoa viva, ou seja, o homem passou a ser alma vivente, uma pessoa viva é uma alma, então quando a pessoa morre, a alma deixa de existir. E talvez você possa perguntar, tudo bem, Tiago, mas e esse espírito que sai? Porque muitas pessoas, quando eu estudo com elas, a gente estuda, elas dizem assim, não, tudo bem, Tiago, eu compreendi, a alma é algo que morre, pronto, acabou, porque a alma é uma pessoa, então não... beleza, entendi. Mas então é o espírito que volta para Deus, porque aqui fala Eclesiastes 12, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí você pode se perguntar, então, Tiago, é esse espírito que volta para Deus. Mas aqui, querido, a palavra espírito é ruá, o ruá. E o ruá é vento, respiração. Se você for ao Gênesis, você vai lembrar que Deus tinha o pó da terra e Deus tinha o fôlego de vida que foi soprado. Quando o homem morre, o que acontece? O pó volta à terra e o fôlego volta para Deus. Esse espírito aqui, a palavra ruá no hebraico, é o fôlego que volta para Deus. Não é uma entidade imaterial, é simplesmente o fôlego que sai do corpo e volta agora para Deus. Você quer ver? Vou comparar com o texto da Bíblia judaica, de um salmo que vai falar praticamente a mesma coisa que está sendo dita aí, ok? É o salmo, deixe-me pegar aqui, se eu não estou enganado, 146, deixa eu ver se é isso, deixe-me ver aqui, deixa eu ver aqui, pegar o salmo aqui, eu deixei ele marcado aqui, que às vezes a minha memória falha, então deixe-me ver aqui, mas eu acho que é isso mesmo, 140, isso, 146 versículo 4, é isso mesmo, 146 versículo 4, isso mesmo, é isso mesmo. Olha só, se você ler na tradução Almeida, diz assim, sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então é interessante que aqui eu quero fechar com isso, para você ver a harmonia que existe entre os textos bíblicos. Aqui diz que sai-lhes o espírito, ou seja, eu já expliquei que o espírito é o ruá, o vento que sai e volta para Deus, ou seja, o fôlego de vida, e eles voltam ao pó. E nesse dia perecem todos os seus desígnios, igual o que Salomão fala. Salomão diz, os vivos sabem que onde morreu, os mortos não sabem de coisa alguma, ok? Depois, ou seja, Salomão diz no verso 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, tudo que tiver a mão para fazer, faça enquanto tem vida, porque depois que morreu, acabou. Quando você lê esse mesmo verso, por exemplo, na Bíblia, na tradução judaica, diz assim, quando dão seu último sopro, voltam ao pó, e naquele mesmo dia todos os seus planos se vão. Veja, eles quando dão seu último sopro, eles voltam ao pó. O mesmo versículo, só que em vez de eles traduzir espírito, eles traduzem por sopro. Por quê? Porque espírito aqui é o fôlego de vida. Então, querido, o que acontece quando uma pessoa morre? À luz da Bíblia hebraica, do Taná, do Antigo Testamento, quando uma pessoa morre, ela vai para a sepultura, a alma deixa de existir, porque ratifica a alma uma pessoa viva, a alma deixa de existir, o fôlego volta para Deus e o pó volta à terra. E essas pessoas salvas que estão dormindo no pó da terra, elas só retornarão no dia da volta de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo o Messias, na volta de Yeshua ben Davi, Jesus filho de Davi, quando ele voltará para ressuscitar os seus filhos. Antes disso, todos estão dormindo no pó da terra. Assim, Deus, quando vai dizer para Moisés, Deus diz para Moisés, Moisés, tu está para dormir com os teus pais. Deuteronômio capítulo 31, verso 16. O Antigo Testamento trata a morte como um sono. Se você ler Jeremias, por exemplo, se eu não estou enganado, é 51, 39,
ele vai dizer: vocês dormirão o sono eterno, comparando a morte com um sono para os perdidos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Às vezes a memória da gente falha. Deixa eu me ver aqui. Eu tinha marcado aqui. É isso mesmo. Jeremias 51, 39 e o verso 57 e Daniel capítulo 12, verso 2 tratam a morte como um sono. Eu quero fechar com o texto de Daniel para você entender qual a esperança que a Bíblia hebraica deixa para nós. Como eu disse, nós vamos ter um segundo vídeo postado por um teólogo, mestre em Novo Testamento, onde ele vai fazer uma análise da língua grega e do conceito de alma no Novo Testamento. Para mim, concluir com vocês, Daniel capítulo 12, versículo 2, assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que Daniel está nos dizendo, queridos? Que as pessoas estão dormindo no pó da terra e elas terão a sua recompensa quando Jesus voltar. Que o Senhor Jesus esteja com você, que você possa compreender a palavra dele cada vez mais. Forte abraço.